Existe um animal tão inteligente que consegue criar estratégias de caça diferentes dependendo do lugar onde vive. Um predador tão eficiente que até tubarões brancos podem acabar se tornando alimento. E talvez o mais impressionante seja que ele não caça sozinho. Ele trabalha em equipe, se comunica, ensina os filhotes e, em alguns casos, parece até se divertir enquanto aprende novas técnicas. Esse é a orca, um dos predadores mais inteligentes e eficientes de todo o planeta. Mas o que realmente faz esse animal ser tão temido? Apesar de ser conhecida popularmente como baleia assassina, a orca não é uma baleia verdadeira. Na realidade, ela pertence à família dos golfinhos, sendo inclusive o maior membro dessa família. Machos adultos podem ultrapassar 9 metros de comprimento e pesar mais de 6 toneladas, e mesmo com todo esse tamanho, conseguem nadar a velocidades próximas de 56 km por hora. Mas talvez a característica mais impressionante das orcas esteja justamente na inteligência. Pesquisadores descobriram que diferentes grupos possuem comportamentos únicos, como se fossem verdadeiras culturas. Algumas populações preferem caçar peixes, outras focam em focas. Existem grupos especializados em raias, e algumas chegam até mesmo a caçar tubarões. Mas talvez uma das estratégias mais impressionantes aconteça próximo às regiões geladas da Antártida. Em determinados locais, orcas trabalham juntas para criar ondas artificiais. Elas nadam em alta velocidade em direção a blocos de gelo, produzindo ondas fortes o suficiente para derrubar focas que descansam sobre a superfície. Uma técnica extremamente eficiente. E o mais impressionante é que os filhotes aprendem observando os adultos, como se estivessem em uma verdadeira aula de caça. Mas isso está longe de ser a única habilidade dessas gigantes do oceano. Em algumas regiões do planeta, pesquisadores observaram orcas atacando tubarões brancos e descobriram algo surpreendente. Elas parecem saber exatamente onde atacar. Em certos casos, conseguem consumir apenas o fígado do tubarão, um órgão extremamente rico em gordura e nutrientes, deixando o restante da carcaça para trás. E talvez seja justamente isso que fez muitos tubarões começarem a evitar áreas onde determinadas orcas costumam aparecer. Mas talvez a relação das orcas com outros animais marinhos seja ainda mais complexa. Apesar da fama de predadoras implacáveis, orcas também demonstram comportamentos sociais impressionantes. Vivem em grupos familiares que podem permanecer juntos durante toda a vida. As mães cuidam dos filhotes por vários anos, e indivíduos mais velhos parecem ajudar os mais jovens. Além disso, cientistas já registraram momentos em que orcas brincavam com objetos encontrados no oceano, e até passavam alimento umas para as outras, demonstrando um nível de interação social considerado extremamente avançado. Talvez seja exatamente isso que torna esse animal tão fascinante, porque ao mesmo tempo em que são caçadoras eficientes, também possuem relações familiares muito fortes. Mas existe outro detalhe curioso. Até hoje, não existem registros confirmados de orcas selvagens matando humanos na natureza, embora ataques tenham acontecido em cativeiro. No ambiente natural, geralmente demonstram mais curiosidade do que agressividade em relação às pessoas, o que faz muitos pesquisadores acreditarem que elas conseguem diferenciar humanos de suas presas habituais. No fim, talvez as orcas sejam muito mais do que simples predadoras. Elas possuem inteligência, estratégia, comunicação, capacidade de ensinar e técnicas de caça que continuam surpreendendo cientistas ao redor do mundo. Talvez seja justamente por isso que tantos especialistas consideram as orcas não apenas um dos predadores mais eficientes dos oceanos. No fim, talvez as orcas sejam muito mais do que simples predadoras. Elas possuem inteligência, estratégia, comunicação, capacidade de ensinar e técnicas de caça que continuam surpreendendo cientistas ao redor do mundo. Algumas populações desenvolveram métodos únicos para capturar alimento. Outras parecem transmitir conhecimentos de geração em geração, como se cada grupo carregasse sua própria cultura. E talvez seja justamente isso que torna esse animal tão fascinante.
Porque ao mesmo tempo em que conseguem derrubar presas enormes, caçar tubarões e coordenar ataques extremamente complexos, também vivem em famílias unidas, cuidam dos filhotes por muitos anos e permanecem ao lado de suas mães durante praticamente toda a vida. Talvez seja exatamente essa combinação de inteligência, força e cooperação que fez com que as orcas conquistassem uma posição única na natureza. Não apenas como um dos predadores mais eficientes dos oceanos, mas como animais capazes de demonstrar comportamentos que até pouco tempo atrás muitos acreditavam ser exclusivos dos seres humanos. E mesmo depois de décadas de pesquisas, elas continuam revelando novas habilidades, novas estratégias e novos mistérios, como se os oceanos ainda guardassem muitos segredos sobre essas gigantes impressionantes. E talvez seja justamente por isso que tantos especialistas consideram as orcas não apenas um dos predadores mais temidos do planeta, mas também um dos animais mais extraordinários que existem atualmente. E se você gostou de conhecer um pouco mais sobre as impressionantes orcas, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda bastante o canal a continuar trazendo novos documentários sobre os animais mais fascinantes e perigosos do planeta. E se ainda não for inscrito, aproveite para se inscrever e acompanhar os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.